Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor nessa noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Jesus, um pouco antes dele subir aos céus, ele esteve com os discípulos e ele disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu lhes ensinei. Ele vai estar falando isso em Mateus capítulo 28, do verso 18 em diante. Mas o texto que nós vamos nos ater é 1 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do verso 10. Tá? 1 Coríntios 1, 10. Diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Paulo, ele fala com Jesus, ele fala com os irmãos aquilo que ele havia aprendido, aquilo que os discípulos tinham repassado para ele, um pouco daquilo que ele viveu com o próprio Jesus, na experiência que ele teve, por ocasião do chamado dele, na estrada de Damasco. O Espírito Santo que habitava nele, falava com ele, ele tinha uma comunhão grande com o Espírito Santo de Deus, de maneira que o Espírito Santo fazia obras tremendas na vida de Paulo e através dele. E ele vai dizer: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês, que vocês tenham a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de agir, que vocês concordem com os ensinamentos, que vocês concordem com aquilo que lhes é ensinado, para que vocês caminhem na mesma direção. Então é isso que Paulo está pregando aqui para a igreja de Corinto, que haja concordância, que haja unidade, que haja o mesmo pensamento e a mesma disposição em cada um de vocês, para que vocês possam fazer a obra que o Senhor nos chamou para fazer. Muitas vezes nos falta disposição para levar o Evangelho adiante. Muitas vezes há contrariedade na maneira de pensar, mas não é isso que Jesus ensinou e nem que Paulo deixou também escrito. Nós precisamos olhar numa mesma direção. Nós precisamos ter um foco. Como filhos de Deus, nós precisamos estar focados no reino de Deus. Precisamos olhar para a palavra de Deus, o que ela está dizendo,
que eu preciso fazer. É isso que nós precisamos fazer. E é isso que Paulo ele vai estar ensinando, tendo conhecimento de Jesus, tendo ouvido os apóstolos, aprendido com eles, Paulo ele se lança agora nessa caminhada de ensinar, de pregar o Evangelho. No verso 18 e 19, por favor, verso 18 e 19, diz assim, ele escrevendo: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então a mensagem da cruz, ela é loucura para as pessoas que estão vivendo no mundo. Para as pessoas que estão vivendo no mundo, ele diz aqui perecendo. Essa palavra vai falar de sofrimento, vai falar de morte. Então para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão adoecendo, para as pessoas que estão morrendo no mundo, essa palavra, a palavra de Deus, a mensagem da cruz é loucura. E ele vai dizer, ele vai chamar atenção para as pessoas. E quando nós olhamos, e olha que Paulo fala isso há praticamente 2000 anos atrás. Mas infelizmente hoje, o que é que o mundo tem ensinado? O que é que as pessoas do mundo têm praticado? Quando nós olhamos para o mundo hoje, nós entendemos que Paulo estava certo. Porque hoje, roubar um celular para tomar uma cervejinha não é pecado. As autoridades, a autoridade máxima do nosso país falou isso. Então roubar um celular seu, que trabalhou, que ralou, que comprou, pagou as prestações, às vezes nem terminou de pagar as prestações ainda. Então se alguém rouba o seu celular, está certo, é só para tomar uma cervejinha. Então roubar está certo, na nossa nação, no nosso país, infelizmente. Usar droga para o consumo próprio não é pecado, não dá cadeia. Você pode usar e portar um pouco de droga, desde que seja para o seu consumo. Você não pode vender, mas usar você pode. Desonrar pai e mãe não é pecado. Então você pode desonrar o seu pai e a sua mãe, e o seu pai e a sua mãe não pode bater em você, não pode corrigir você, não pode brigar com você. Não é pecado. O casamento em contrariedade com os ensinamentos bíblicos não é pecado. Para o mundo não é pecado, é coisa normal. Aquilo que o mundo acha normal está, sabe, na contramão daquilo que Deus tem ensinado, daquilo que Paulo está falando aqui. Então hoje é complicado, a nossa vida está complicada, no nosso país está complicado as coisas. Aquilo que era certo hoje está errado, aquilo que era muito errado hoje está certo, e as autoridades concordam com isso. Então o nosso mundo está de cabeça para baixo, e é por isso que a mensagem da cruz é loucura para o mundo. Porque a Bíblia vai falar de moral, a Bíblia vai falar de obediência, a Bíblia vai falar de bons costumes, vai ensinar aquilo que é certo, que sempre foi certo, mas que algumas pessoas insistiam em fazer errado. Nos nossos dias, são muitas pessoas fazendo errado.
Infelizmente, as pessoas do mundo acham que pecar desta maneira é curtir a vida. Pecar dessa maneira é fazer o certo, e é por isso que eles fazem. Eles não têm o entendimento da palavra de Deus, eles não conhecem a palavra de Deus, mas eles também acham que são sábios, eles são inteligentes, eles são pessoas formadas, pessoas que estudaram, e estudaram para burro. Porque pensar dessa maneira, de que foi que adiantou tanto estudo? De que foi que adiantou esses anos cursando uma faculdade para ensinar aquilo que é errado? O verso 20, Paulo ele vai fazer algumas perguntas. Ele diz assim: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Então, quando nós olhamos para essas coisas hoje, que as autoridades dizem que podem fazer, nós olhamos e entendemos: o mundo está louco. O mundo não tem entendimento daquilo que é certo. Da mesma maneira, eles pensam a respeito de nós. Do mesmo jeito. Esses crentes são tudo loucos. Esses crentes não sabem curtir a vida. Esses crentes não sabem se divertir. É um povo doido. É um povo que não tem noção daquilo que é bom. Mas a Bíblia fala: esses crentes vão para o céu, e todos esses sábios, com a sua sabedoria humana, vão para o inferno. É o que está escrito na Bíblia, é o que Deus deixou registrado. De quem é a escolha? De ir para o céu ou ir para o inferno? É minha e sua. Nós escolhemos. Tem o caminho que Deus deixou escrito para nós trilharmos, e tem o caminho que as pessoas inteligentes desse mundo estão dizendo que é certo. Aí você precisa fazer a opção. Qual é o caminho que você quer seguir? Qual é o caminho que você quer trilhar? Os eruditos, Paulo talvez ele esteja falando aqui dos escribas. Eram os homens inteligentes daquela época. Eram os homens que manuseavam a lei naquela época. Ele vai falar do sábio, talvez os filósofos, homens inteligentes, homens que conversavam a respeito da sabedoria, e eles tinham uma sabedoria humana. Ele vai falar o questionador, talvez aquele que contrariava os ensinamentos bíblicos, talvez aqueles que não tinham conhecimento nenhum da Bíblia, que questionavam tudo aquilo que estava sendo feito. Deus faz com que a sabedoria dessas pessoas sejam loucura. Quando nós olhamos hoje o que a droga faz com uma pessoa, e nós temos algumas pessoas que andam por aqui, para lá e para cá, o estado dessas pessoas. Quando nós olhamos para aqueles que desonram seus pais, desonra seu pai e sua mãe, aqueles que são desobedientes a pais e mães, nós temos visto que tem morrido cedo, porque a Bíblia diz que se eu honrar o meu pai e a minha mãe, eu terei muitos dias sobre essa terra,
o contrário também é verdade. Aquele que não honra seu pai e sua mãe, aquele que não obedece o seu pai e sua mãe, morre cedo, porque trilham caminhos errados. Trilhando caminhos errados, vão morrer cedo. E nós temos visto jovens, 16, 17, 20, 25 anos, morrendo. Por quê? Porque não foram obedientes ao seu pai, nem à sua mãe. Por isso, a vida está sendo ceifada cedo. Infelizmente, essas coisas têm acontecido. Mas as pessoas desse mundo, elas não entendem aquilo que nós, como filhos de Deus, estamos fazendo. Elas não conseguem explicar aquilo que o Senhor tem feito através da vida dos seus servos. Ela não entende. As pessoas do mundo, elas não entendem como nós oramos por uma pessoa e ela é curada. Como nós oramos por uma pessoa e ela é salva. Ela é liberta das opressões, ela é liberta dos traumas, daquilo que aconteceu na vida dela, às vezes na infância. Um trauma da infância. E aí muitas vezes sem auxílio de médico, de psicólogo, de psiquiatra, essa pessoa ela vem para a igreja e aqui ela encontra a cura para a sua alma. Como explicar isso? Tecnicamente, não tem explicação. Isto é poder de Deus no meio da sua igreja. Isto é sabedoria e poder de Deus no meio da igreja. Poder que Deus dá para a sua igreja. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de mim e de vocês. Não estou falando desse prédio. Porque igreja somos nós, eu e você. Então o Senhor Jesus, Ele nos dá sabedoria e poder e autoridade para sermos bênção na vida dessas pessoas. E eu louvo a Deus porque isso tem acontecido na nossa vida. Aí as pessoas do mundo não entendem a cura física, a cura espiritual, eles não entendem a libertação, eles não entendem a transformação do caráter daquela pessoa, que outrora foi um mau elemento, que outrora foi uma pessoa má, e agora tem o seu caráter transformado, é uma pessoa boa, é uma pessoa que ensina a palavra de Deus, é uma pessoa que se preocupa com o outro, que abençoa a vida do outro, que se doa para abençoar a vida do outro. Como isso pode acontecer? Eles não sabem explicar, mas é a sabedoria e o poder de Deus transformando a vida dessas pessoas. E esta é a missão que Jesus deu para nós, para mim e para você. Quando acontece essa transformação, quando acontece essa cura, quando acontece essa libertação, isto é loucura para aqueles que não conhecem Deus. Isto é loucura para aqueles que não confessaram Jesus como Senhor da sua vida ainda. Eles não compreendem, porque eles não têm um relacionamento com Jesus Cristo. Eles não têm intimidade com o Espírito Santo de Deus. É por isso que eles não compreendem. Mas nós entendemos. Nós compreendemos. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele habita em mim, e Ele habita em você, e Ele trata conosco, e Ele fala conosco. Verso 21 e 22. Visto que na sabedoria de Deus,
o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Os gregos, principalmente os filósofos, eles queriam entender, eles eram pensadores, eles eram sábios, e eles procuravam mais e mais sabedoria humana. Eles procuravam mais e mais uma maneira, uma forma prática de solucionar os problemas da humanidade, os problemas do mundo. Então eles estudavam, e eles conversavam, e eles discutiam. Para quê? Para tentar encontrar uma solução para os problemas da vida. Talvez esse, que nós já citamos aqui. Eram sábios e procuravam mais e mais sabedoria. Cristo era um escândalo para os judeus. Jesus Cristo era um escândalo para o seu povo, porque os judeus, eles esperavam o Messias forte, o Messias valente, o Messias político. Eles esperavam o Messias super-herói, que iria resolver a situação de uma vez por todas, iria tirar o povo de Israel do domínio dos romanos e dos gregos. Era isso, era assim que eles viam o Messias. Então Jesus veio e eles não reconheceram. Como é que pode esse Messias morrer numa cruz? Como é que pode esse Messias, esse Salvador do mundo, se deixar humilhar da maneira que Jesus foi humilhado? Como pode esse Messias sofrer da maneira que ele sofreu? Como pode o Messias morrer pregado numa cruz como um amaldiçoado? Porque era assim que era visto. Quem era pregado numa cruz, ele era pregado porque ele tinha cometido um pecado terrível. Ele tinha feito algo extremamente fora da realidade. Essa pessoa era amaldiçoada, então era pregada numa cruz por isso. Mas Jesus veio e não cometeu pecado nenhum, e ele morreu na cruz. Eles não entendiam o poder da graça. Eles não sabiam o que era a graça, um favor imerecido. Eles não entendiam esse favor de Jesus por mim e por você. Os gregos e os romanos, eles também pensavam dessa maneira. Eles tinham certeza que nenhuma pessoa de boa reputação seria crucificada, de modo que era inconcebível que um criminoso crucificado pudesse ser o Salvador, pudesse ser essa pessoa tão boa. E é por isso que Paulo vai enfrentar alguns embates, Pedro também, os discípulos, os apóstolos de maneira geral. Como é que pode? Se esse homem era tão bom, como é que ele foi morrer numa cruz? Como é que ele foi morrer como uma das piores pessoas que pudesse passar por essa terra? Morrer com uma morte tão terrível. Loucura para o mundo. Então, a sabedoria de Deus é loucura para as pessoas que estão no mundo, que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a Bíblia, que não medita na Bíblia, que não tem entendimento daquilo que está escrito aqui.
Por isso que para o mundo nós somos pessoas loucas, pessoas que não entendem como é bom curtir a vida, como é bom se alegrar, como é bom se divertir da maneira deles. Eles pensam que isto é algo tremendo. Verso 23 a 25, diz assim, Paulo falando: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Irmãos, pensem no que vocês eram. Oh Deus, o que nós éramos antes de termos um conhecimento com Jesus Cristo. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Jesus, ele chamou homens simples, homens que não tinham muito conhecimento, talvez hoje fossem semi-analfabetos. Foram os homens que Jesus chamou, e ele ensinou esses homens, e ele trabalhou com esses homens, e ele caminhou com esses homens nessa terra, e esses homens aprenderam dele, viram Jesus fazendo, ouviram Jesus falar, e quando eles são enviados, eles fazem aquilo que o mestre mandou. E quando eles fazem aquilo que o mestre mandou, as coisas começam a acontecer da mesma maneira que acontecia quando Jesus falava. Então aquilo que eles aprenderam, eles guardaram, e quando chegava o momento, eles ensinavam, eles falavam, e o milagre acontecia. Até aqueles gentios, também judeus, quando eles percebiam isso, eles se convertiam, e eles diziam: eu quero aprender isso também, a ponto de um homem dizer: olha, quanto é que vocês querem para vocês me ensinarem este negócio? Quanto é que vocês querem para vocês me darem também desse poder, dessa autoridade? O mundo, as pessoas do mundo, elas acham que podem comprar tudo. Elas dizem que tudo tem um preço, até a honra, até a dignidade de uma pessoa. O mundo acha que tudo tem um preço, e eles precificam as coisas, e eles precificam até as pessoas. Quanto é que você quer para você fazer isso? Seja lá o que for. E eles vão colocando e vão aumentando o preço. Na cabeça deles, é assim que funciona. Com Jesus não funcionou. Com Pedro não funcionou, com Paulo não funcionou. Com Tiago não funcionou. Com Estevão não funcionou. Eles não se venderam, porque eles entendiam que o maior preço, o preço mais alto, havia sido pago por Jesus na cruz. Ele havia morrido para que eu e você tivéssemos a salvação. Ele havia morrido
para que eu e você pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Estes homens entenderam isso, e nós também precisamos entender. Nós estamos aprendendo isso, e nós estamos começando a viver isso na nossa vida, e isso é bênção. Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. E você, que confessou Jesus como Senhor da sua vida, você precisa entender isso. Cristo é o poder de Deus. Para quê? Para quê? Para curar, para libertar, para salvar, para trazer paz, para trazer contentamento e alegria no Espírito Santo para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Cristo é o poder de Deus para transformar a minha vida e a sua vida. E nós precisamos entender, e nós precisamos viver isso. Paulo nos convida para fazermos uma profunda reflexão, façamos uma retrospectiva do que éramos antes de sermos feitos filhos de Deus. Ele vai dizer, irmãos, pensem, no verso 26, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Irmãos, se nós formos fazer uma reflexão, uma retrospectiva da nossa vida, como era a sua vida antes de confessar Jesus como Senhor dela? Como vocês viviam? Eu posso dizer isso pela minha vida, porque eu vivia como as pessoas do mundo vivem. Então eu tinha o meu vício, eu bebia, eu não me importava com as coisas de Deus. Mas um dia, alguém pregou, um dia alguém falou de Jesus, e os meus olhos se abriram, e a partir do momento que eu comecei a meditar na palavra de Deus, a partir desse dia, isso já faz mais de 20 anos, a partir desse dia, eu comecei a entender, eu comecei a aprender, e eu comecei a colocar em prática aquilo que o Senhor me ensinava através da Bíblia. E os resultados, eles começaram a aparecer da maneira que Jesus fazia, que os discípulos fizeram, eu comecei a fazer, e os mesmos resultados, eles foram acontecendo. Verso 27, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. É assim que Deus faz. Você olha para uma pessoa do mundo, que tem os seus diplomas, estudou muito tempo da sua vida investiu nos estudos, mas não consegue salvar uma pessoa, mas não consegue libertar uma pessoa, não tem autoridade espiritual para isso. Aí vem uma pessoa que não estudou, ela ora, repreende, e a enfermidade vai embora. Ela ora, repreende,
e o espírito imundo vai embora. Para o mundo, a pessoa, eu não estou dizendo, irmãos, que não deve estudar, não é isso, tá? Então você deve estudar sim, sabe, deve se dedicar aos estudos, mas não se esquecer em momento nenhum da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, que é dispensada para mim e para você, para nós. O poder de Deus, que é dado para mim e para você. Isso alinhado à sabedoria e o poder de Deus agindo em nós, aí, meu irmão, minha irmã, nós vamos fazer coisas grandes nessa cidade. Antes, vocês eram loucos, caminhavam no mundo como eu caminhei, como eu vivia, mas hoje, vocês confessaram Jesus como Senhor da vida de vocês. Hoje vocês são sábios no Senhor. Hoje vocês são fortes no Senhor. Antes vocês eram fracos, mas hoje vocês são fortes no Senhor. Hoje vocês são poderosos no Senhor para o combate espiritual. Hoje vocês pregam e as pessoas são salvas. Hoje vocês oram e as pessoas são curadas de suas enfermidades. Hoje vocês repreendem e as pessoas são libertas dos poderes das trevas. Hoje vocês falam e as pessoas sentem a paz de Deus encher o coração delas. E por que é que isso aconteceu? Porque a sabedoria e o poder de Deus encheu a vida de vocês. E é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Ele quer nos encher da sabedoria e do poder de Deus. Nas nossas células, todo esse poder e sabedoria tem se manifestado poderosamente. Se há alguém aqui, nesta noite, que não frequenta as nossas células, procure um irmão da igreja, que ele vai indicar uma mais próxima da sua casa. E aí você vai poder testificar tudo isso que está sendo pregado nessa noite. Você vai poder comprovar e provar daquilo que está sendo dito nesta noite. Isto é loucura para as pessoas do mundo. Elas não conseguem entender isso. Mas nós sabemos, nós entendemos, nós temos visto acontecer com os nossos olhos, e tem acontecido também conosco, em nós, e é por isso que nós falamos, é por isso que nós testemunhamos, porque o Senhor tem feito coisas grandes em nós e através de nós. Verso 29 e 31, a 31 diz assim: a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Tudo isso vem de Deus, foi Ele que deu, não é mérito nosso. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, meus irmãos, se nós temos que nos alegrar, precisamos nos alegrar no Senhor. Se nós temos que testemunhar, precisamos testemunhar para o Senhor, porque tudo é obra dele, é por ele, é através dele. Isto é loucura para o mundo, mas para nós é sabedoria e poder de Deus. Nós, como filhos, nos alegramos muito, porque nós fomos escolhidos por Ele para fazermos a obra dele. Ele nos chamou com este propósito, Ele tem nos capacitado, nós temos colocado em prática tudo aquilo que nós temos aprendido.
e tem sido bênção na nossa vida, tem sido bênção na vida desta igreja. Que a sabedoria dele e o poder dele venham aperfeiçoar em nós a cada dia, para continuarmos sendo bênção nessa cidade, nesse estado, nesse país e por onde mais o Senhor nos enviar. Que nós possamos ser bênção, que nós possamos manifestar essa sabedoria e esse poder de Deus na vida das pessoas, para que elas possam viver tudo aquilo que nós temos vivido, porque é isso que Deus quer para a nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus.